Oi, oi. Oi. Hoje vamos falar de incompetência istmo-cervical, uma alteração do colo que pode levar à perda gestacional ou parto prematuro muito precoce. Além disso, também vamos falar do vírus sincial respiratório que causa bronquiolite. E agora temos uma vacina disponível. Então, fique com a gente até o final e assista um podcast Virou a Lua. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Virou a Lua. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, babystar.usg. E hoje nós vamos contar a história da Ingrid, que teve a história do primeiro parto prematuro, né, Karina? E o Isso. segundo parto, o bebê teve que ficar na UTI internado com bronquiolite por um tempinho, né, Ingrid? É, Muito bem-vinda. obrigada. Bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente quer que você conte um pouquinho da gente. Quem é a Ingrid? A Ingrid, deixa eu ver, eu sou técnica de enfermagem, trabalho com vocês. Então, Aguenta a basicamente, gente? eu acho que vocês que me aguentam mais, né? Eu peço mais favor. Imagina. A Ingrid é uma mãe, né? Que aí, uma mãe de uma criança de 8 anos, outra de 5, sou casada, né? E aí passei alguns perrengues e tenho trauma de gravidez. E qual que é o nome dos seus filhos? A Sophie, que tem 8 anos, e o Bernardo, que tem 5. Bonitinho. A Sofia é o nome da minha filha também. Então. Conta pra gente, como que foi a sua primeira gravidez? A minha primeira gravidez, assim, eu descobri, né, que estava grávida. Passei com um médico que me indicaram, que a minha ginecologista, ela não fazia o parto na minha cidade. Então, ela só acompanhava se fosse fazer o parto aqui em São Paulo. Como eu sou do ABC, eu falei assim, eu acho que é importante eu acompanhar com um médico que possa me dar uma assistência no ABC, né? Eu falei, tem todo esse trânsito daqui, né? Falei, vai que eu preciso de alguma coisa, Uma então, urgência. exatamente. Então, eu falei assim, vou procurar alguém, né? Comecei a conversar com algumas amigas, aí minha cunhada me indicou um obstetra. Então, eu comecei a passar com ele. Pedi os primeiros exames, fui, agendei os exames, né? Tava bem no começo da gestação, eu tive um sangramento. Nesse sangramento que eu tive, eu procurei o pronto-socorro ginecológico. Cheguei lá, eu passei com a médica, eu falei que eu tinha o ovário policístico, né? Que eu tava sentindo dores, que eu tive esse pequeno sangramento. Então, o que ela falou assim? Vou pedir exame de urina, vamos pedir o ultrassom, que acabou sendo o meu primeiro ultrassom, né? E ela pediu o ultrassom, ela já pediu nesse ultrassom a medida do colo uterino. Fiz o ultrassom, o médico questionou: você já fez algum procedimento no colo? Eu não. Teve algum problema no colo? Não. Até aí, tudo bem. Quando eu peguei o resultado dos exames, ela falou assim: olha, vou te passar uma medicação, que era a progesterona, né? Você vai usar essa medicação 3 vezes por dia. E eu preciso que você leve. E você estava com quantas semanas de Eu estava gestação? com 9 semanas, bem no comecinho. Bem no comecinho. Ele falou: eu preciso que você leve esse resultado para o seu médico. Não tem infecção urinária, mas eu preciso que você continue tomando essa medicação. Até aí ela não me explicou o porquê, né? Levei para o obstetra, ele falou: não, tá tudo bem. Não precisa ficar E tomando essa mediu o medicação. colo? Mediu o colo no primeiro ultrassom. A medida do colo foi de 1,8. Só que assim, eu não sabia o que isso significava, né? Não entendia. E ela só enfatizou que eu tinha que levar aquele ultrassom para o médico. Levei o ultrassom para o médico, ele falou que estava tudo bem. Só que ele falou: olha, essa medicação é muito forte, você não tem necessidade de ficar tomando essa medicação. Então, assim, se você está reclamando que está com dor, use ela uma vez por dia. Não precisa usar 3. Aí fui para casa, comecei a usar uma vez por dia, só que aí eu sentia dores no baixo ventre. E quando eu usava as 3 vezes por dia, eu não sentia dor. Então eu falei, vou seguir o que a outra médica falou, né? E aí foi levando. Toda vez que eu ia nele, eu falava, olha, doutor, tem dias que eu sinto dores no baixo ventre, assim, mais fortes, tem outros dias que não, né? E ele falava pra mim, isso é normal. Não tem nada de errado com você, é a primeira gestação,
são os ligamentos que estão estendendo, então, assim, isso é normal, né? Até aí eu acreditava. Depois eu comecei a sentir a dor com mais frequência, tive outros sangramentos, fui outras vezes no hospital, né? E aí eu resolvi mudar de obstetra, passei com outro. Quando eu comecei a passar com outro, ele também olhou todos os exames, falou que estava tudo certo, que eu não tinha nada. Falou para continuar com a medicação que a médica tinha passado no pronto-socorro, né? E aí eu segui. Até que as dores pioraram, né? Aí foi quando, uma semana depois, eu entrei em trabalho de parto. Com quantas semanas? Com 25 semanas e 5 dias ela nasceu. Mas que eu comecei a sentir as dores, assim, contrações mais fortes, foi exatamente uma semana antes. Karina, conta pra gente agora. Qual que é o tamanho normal do colo nessa idade gestacional? Então, é aí que tá, né, a gente acaba hoje atualmente a gente acaba não medindo o colo e não valorizando muito o colo no primeiro trimestre. Até existem alguns trabalhos que estão vindo aí, mas, não tem uma coisa formal para a gente Uhum. estar fazendo a avaliação do colo no primeiro trimestre. Eu até faço essa avaliação, mas quando eu estou fazendo o exame, mas é Mas essa pro medida que ela forma teve já mesmo. com 9 semanas é Já é um muito muito pouco. fino, Não, né? já é assim, é muito pouco, né? É muito pouco, mas como ela era primigesta, Uhum. o que faríamos, né? Faríamos um segmento do colo para ver se esse colo viria encurtando, e ainda mais que ela era sintomática, né? Uhum. E aí o que ditaria mesmo, como foi com 20 semanas que ela teve O início o do início trabalho de do parto. trabalho de parto, o que a gente indicaria mesmo seria a medida do colo no morfológico do segundo trimestre. E você fez essa. Não. A única vez que eu fiz a medida do colo foi nesse primeiro ultrassom com 9 semanas. Depois ninguém pediu nenhuma medida do colo. Em É, momento nenhum. é, há 8 anos atrás, não era uma coisa que a gente pedia para todo mundo. Não Protocolada, era uma né? coisa protocolada. Mas existiu, e mais, né? Você não tinha fator de risco, tirando esse ultrassom de 1,7 Uhum. milímetros, que muito pouco se falava em colo. Tirando esse ultrassom de 1,7 milímetros, você vai pensar numa primigesta. Por que você vai pensar que ela tem incompetência cervical, né? Que nem eu E falei, né? Incontinência, istmo não cervical. deixa de ser um tipo de incontinência Incompetência, istmo cervical, minha uterina. gente. Mas assim, no SUS a gente nem pensava em ter medida de colo. No convênio já se fazia algumas coisas, assim, algumas pessoas já se faziam, mas existia uma grande discussão, e aí, fazemos para todo mundo, não fazemos? Hoje a gente sabe, né? Tem indicação de fazer para todo mundo. E aquelas pessoas que têm fator de risco, a gente começa a acompanhar o colo lá com 14 semanas, né? Ou seja, por Uhum. exemplo, se ela Precoce, engravidasse, né? isso, se ela engravidasse, a gente faria acompanhamento de 2 em 2 semanas. Mas assim, há 8 anos atrás, a medicina muda muito, né? Impressionante, 10 anos, a gente tá falando de Com quase uma certeza, década. muda muito. A gente tá E falando de vem quase uma década. mudando, né? É uma coisa que vai se adaptando Mas às necessidades. Mas uma coisa que a gente aprende a não. A gente não pode não usar a Desvalorizar queixa, a queixa, isso, ainda com exatamente. sangramento, Uhum. né? Então, assim, é uma queixa constante, isso acende uma luz, né? Hoje em dia, a gente tem muito claro, algumas pacientes, eu oriento o residente, e uma das coisas que a gente fala para o residente é quando a paciente chega, várias vezes, né, no pronto-socorro, ela tá queixando de dor, tá no começo. Pede uma ultrassom do colo pra gente dar uma olhada, pra ver se esse colo Sim, sim. vira e mexe, a gente pega uns colos que assim, você fala, meu Deus do céu, de onde que surgiu? Acabei de receber uma paciente ontem no pré-natal, justamente com essa história, né? E ainda a gente perdeu 10 dias dela. A gente vai fazer uma circulagem nela com 24 semanas, com colo Sim, de 1 milímetro, sim. É. né? E isso leva a gente a uma questão muito importante que eu acho que todos os nossos podcasts que a gente faz com as gestantes, assim,
ou que passaram por algum momento difícil, é essa não valorização da queixa, não escutar os pais, não dar valor ao sentimento, o que está sentindo, o que está apreensivo. Eu acho que, que isso daí é um alerta para as pessoas mudarem também um Com pouco o jeito de certeza. como lidar essa gestante. É um momento único, assim, que você está passando. Então, isso daí é muito importante, essa valorização, né? Bom, Precisa. e aí a Sophie nasceu com Então, 20. pra Sophie nascer, eu fui várias vezes no hospital, ainda tem isso, né? Ah, Que a dor começou de vez no domingo, começou nas costas, mais forte. Aí eu tenho escoliose, eu falei, deve ser problema de coluna. Fui no ortopedista. Ele falou, não, você é uma gestante, tem que acompanhar com o ginecologista. Ele me deu uma medicação, paracetamol, que era o que podia tomar, né? Falou, passa com obstetra. Ai, fiquei tão feliz, esse ortopedista sabe. Não deu de Esse pirona. sabe. Ó. Eu não posso, eu sou alérgica de pirona. Então, você Não me se ajuda livrou. muito. Aí depois, isso foi no domingo. Na segunda-feira eu procurei o hospital. Fui no hospital, cheguei com a queixa de que tava com a dor, que tava piorando. O que eles falaram? Vamos fazer o exame de urina, fez ultrassom simples, não tinha nenhuma alteração, Buscopan mandou para casa. Na terça-feira eu trabalhei, na quarta eu tava com dor de novo, só comecei com um corrimento, né? Então eu comecei primeiro com um corrimento estranhozinho, depois passei, fiz todos os exames novamente. Aí o médico falou assim: "Ah, você deve estar com candidíase. Então a gente vai te passar uma pomada". Mas eu sabia que aquele corrimento não era de cândida, tava estranho. Em casa, esse corrimento ficou diferente. Ficou com aspecto gelatinoso, né? Amarelado. Eu fiquei assim, meu, será que é o tampão que eu tô perdendo? Mas assim, não pode ser o tampão, né? Com 25 semanas eu não tô perdendo tampão. E eu ligava pro meu obstetra, tentando um encaixe, e a secretária não me deixava falar com ele, falava que ele não aceitava encaixe. Eu tinha uma consulta na segunda-feira. Isso foi na quarta. Na sexta-feira eu continuei com essas dores. E aí o corrimento ficou diferente. Eu tava com um corrimento bem aguado, né? Fui no hospital, me deram Buscopan, mandaram pra casa. não te examinaram ou te Não me examinaram? examinaram. Não me examinaram. Agora eu caí. É. Agora eu caí o queixo. Então, ainda Agora... tem. Ah, Cheguei em casa, meu marido, eu falei, olha, ele tinha uma prova na faculdade, falei, vai lá, faz a sua prova. Quando você voltar, a gente vai ter que ir pro hospital, porque tá estranho, eu tô trocando absorvente várias vezes. E eu acho que eu tô perdendo líquido amniótico, isso não é normal. Cheguei no hospital de novo, fui lá, falei pra médica tudo que tava acontecendo. Ela falou, ah, mas esse corrimento que você tá tendo, então, é a pomada. Eu falei, não, doutora, isso não é a pomada que tá saindo. Eu sei o que é uma pomada, né? Isso que eu tô perdendo não é pomada, é líquido, é aguado, não é pomada. Tem alguma coisa errada. E ela insistindo nisso, eu falei assim: eu só vou sair daqui quando você me examinar. ela não ia te examinar. Não ia me examinar, ia me mandar para casa novamente. Até arrepiou. Isso no convênio, né? O pessoal fala mal do SUS, mas. O que aconteceu? Ela foi e me examinou, né? Com a boa vontade. Na hora que ela foi me examinar, aí ela parou, falou: fica aí. Ela foi em outra sala, chamou outro médico. E a enfermeira. Aí eu falei, ixi. Ixi. Agora... Agora tem alguma coisa errada, né? Deu ruim. Ela falou, você tá sozinha? Eu falei, não, tô com meu marido. Ela falou assim, ah, então vamos pedir pra ele entrar. Aí ele entrou, ela falou que eu estava com 7 dedos de dilatação e com a bolsa rota. Ela falou, você tem que ficar internada, a gente vai fazer o possível pro bebê não nascer, só que não podemos garantir, né? Vamos fazer alguns exames, se tiver algum indício de infecção, a gente tem que interromper a gravidez. E você tá ciente de que a chance do bebê sobreviver é bem baixa, né? Nessa você tava com quantas semanas? Nessa eu estava com 25 semanas e 4 dias, que foi na sexta, ela nasceu no dia seguinte. Eu ia perguntar isso. E ela nasceu com quanto tempo? Então, No dia seguinte. no dia seguinte. Nossa. Aí eles foram atrás de um quarto pra mim na maternidade. também. 25 semanas. Então, aí não tinha quarto na maternidade, só tinha outro quarto em outros lugares, né? Meu convênio cobria apartamento. Aí me internaram. Só que eu era bomba relógio, né?
fizeram todo o protocolo de sepse. Eu não me apresentei como uma pessoa da área da saúde, né? Eu sabia que era o protocolo de sepse que estavam fazendo, mas não cheguei a comentar isso. Me deixaram em repouso absoluto, posição de Trendelenburg. No dia seguinte de manhã fizeram o surfactante, né? No dia seguinte de manhã apareceu uma vaga na maternidade. É sulfato de magnésio. É corticoide, né? É, O surfactante é no neném. Isso, esse aí Isso. que eu fiz. Tá. Aí surgiu uma vaga na maternidade. Então eles falaram assim: vamos tirar ela daqui, né? É uma paciente que é uma bomba, eu vou ficar com ela aqui no setor de internação normal? Não, me pegaram e foram me levar para o setor da maternidade. Aí chega a médica, que fez me atendeu na primeira vez, né? O meu primeiro ultrassom. Ela, pelo amor de Deus, essa é a minha paciente, não é para vocês mexerem nela. Quem autorizou tirar essa paciente do quarto? Ela vai fazer ultrassom no quarto, não é para triscar nela, não pode, ela vai entrar em trabalho de parto a qualquer momento, não quero que mexa nela. Eles, vocês já estão com ela no corredor, então faz ultrassom e vamos transferir para maternidade, mas não era para ter mexido nela, né? Aí fiz ultrassom, o líquido tava bom, o bebê tava bem, voltei pro quarto, agora pro outro, né, pra maternidade. E aí, repouso absoluto, sem comida. Ela falou, não sei se o bebê vai nascer agora. Aí começou a acompanhar as contrações, né? Aí, estabilizou um pouquinho. Ela falou, então, vou liberar alguma coisa pra você comer. Ela falou, eu tô saindo daqui, vai ficar com outro médico no plantão, qualquer coisa você chama ele. Aí eu comi e entrei em trabalho de parto. Pelo menos você comeu, né? E foi parto normal? Foi parto normal. E ela pesou quanto? Ela pesou 875 gramas. Pesou bem. O anestesista ia entubar ela acordada, né? Né? Não, ela quase nasceu no quarto, né? Oh, Porque meu eles me Deus. levaram pra sala de parto, me mantiveram no quarto. E aí, conforme a dor ia evoluindo, o médico vinha e me examinava para ver se já estava com a dilatação completa. E eu pedia uma medicação, ele falava, eu não posso te dar medicação nenhuma por causa do bebê, né? E aí, fiquei lá com dor, aguentando por causa da neném. Aí eu falei, doutor, eu não tô aguentando mais. Ele, você aguenta mais um pouco? Eu, não aguento mais. Aí ele foi examinar e falou, tá com a dilatação completa, né? Se você quer que a dor passe, faz força. Eu falei, aí a técnica de enfermagem que estava comigo no quarto, não faz força. Eu tô te levando pro centro cirúrgico, você não faz força, senão o bebê vai nascer. Aí eu estava no elevador, ela corou. Essa é danada, né? Essa é. Ah, Cheguei no centro cirúrgico, eu já comecei a falar, o bebê tá coroado, o bebê tá coroado. Aí o médico, não tá coroado. Aí a enfermeira olhou, tá coroado sim. Me colocaram na maca e ela nasceu. Não deu tempo de colocar pro pé, não colocou nada. Ela E simplesmente como que ela nasceu? Ela nasceu, ela chorou, né? Aquele choro bem fraquinho e abriu o olho. Aí eles não me deixaram ver. Eu pedi pra ver, eles falaram, não, a gente tem que dar os primeiros socorros pra ela. Então não tem como, você sabe que sua filha precisa de cuidados. Então aí levaram ela, né? Aí falaram que já ia resolver, né? Entubar. Entubaram E ela. que ela ia pra UTI e que eu poderia ver ela depois da meia-noite, né? Que era 6 horas da tarde, naquele momento, né? Que era o tempo que eu tinha que fazer repouso por causa do parto. E aí, nisso, fui pro quarto toda preocupada. Falaram que ela tava bem, mas que tava na UTI. Depois vieram me avisar no quarto. Falaram que ela estava viva, que tava bem. E que quando eu quisesse, eu poderia ir visitar, né? Aí eu já me troquei, tomei um banho e falei, vou agora. Então já era uma prematurinha com 25 semanas e pesando quanto? 875 gramas. prematuro extremo, né? Extremo. E ela ficou quantos dias na UTI? Ela ficou 84 dias na UTI. O meu filho ficou 8 dias. Eu já surtei. E ele tinha 1,9 kg. Você imagina um bebê de Mais 800? 3 meses, né? Eu ia ter um colapso, né? E como que foi essa sua rotina, né? Porque muda tudo, né? Lá Completamente. permitia ficar junto? Não, né? UTI neonatal fica. Então, lá, o que eles fazem? É assim. Depende do lugar. Lá a gente não passa a noite. Você pode À noite, ficar não. ao longo do dia, né? Aí, por volta das 11 horas, você tira o último mamar, né? Deles. E aí, você vai embora. E no outro dia, 5 horas da manhã, estava lá de novo. Das 5 às 11. Todos os dias? Todos os dias. Você não deixou de ir nenhum dia? Nenhum dia. Nenhum dia.
O único dia que eu cheguei atrasada foi que teve um problema na família, né? Que foi também a minha cunhada estava gestante junto comigo. E aí o meu sobrinho nasceu, tinha ficado na UTI e ele não resistiu também. Prematuro? Não, dela não foi prematuro. Ele. Eles falam que ela não tinha diabetes gestacional, mas ele nasceu com quase 5 quilos. E ele broncoaspirou o mecônio, né? E demoraram para tomar algumas atitudes com ele. Ele nasceu em outro hospital, né? E aí foi o único dia que eu cheguei tarde, assim. Nossa, imagina seu coração com uma filha na UTI neonatal, perdendo o sobrinho que tinha acabado de ganhar. Foi a família inteira, né? Né? Foi A difícil. família inteira mobilizada. Mas assim, e a Sophie teve alguma intercorrência na UTI? Várias. O prematuro, como eles falaram, é altos e baixos, né? Eu cheguei para ver ela, aí o médico já veio conversar comigo, né? Falou, ela tá com a NPP, a nutrição parenteral, né? A gente tá com acesso umbilical, eu queria pegar um acesso central. Eu falei, pode, já demorou, pode pegar. A gente precisa, aqui estão os parâmetros do ventilador, mas já tinha trabalhado em UTI, então eu já cheguei olhando tudo, né? Aí ele, você é da área de saúde? Eu falei, sou. Ele, o que você é? Eu sou técnica de enfermagem, né? Ele, eu tô vendo que você tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Então, as primeiras 48 horas são muito sérias, né? A gente vai ver como que ela vai reagir essas primeiras 48 horas, né? E aí, eles falavam assim que ela, apesar de ser um bebê prematuro extremo, ela tava reagindo bem, né? Só que aí, conforme os dias foram passando, começaram a aparecer as coisas, né? Icterícia, que não tem como. Você tocava nela, formava hematomas, né? Então, precisou entrar com o Canaquion, que extravasou. Ela tem uma cicatriz na perna enorme até hoje por causa disso. Entre outras coisas, né? Eles viram que estava fez o eco, aí tinha a persistência do canal arterial e tinha a comunicação intra-arterial, né? É que não deu tempo de fechar, né? Exatamente. Aí entraram com medicação. Ela teve a broncodisplasia, porque ela precisava sair do tubo, mas não tinha CPAP do tamanho dela, né? E o oxigênio, eles explicaram que o O oxigênio... canalzinho fechou com a medicação. O canalzinho fechou. O FOP. Fechou. Fechou. Só não fechou a comunicação intra-arterial, né? Aí teve hemorragia encefálica. Teve hemorragia intracraniana? Teve. É uma das características, não, dos riscos que a gente corre, né? Do prematuro extremo é hemorragia intracraniana, enterocolitis necrotizante, infecção. Ela chegou a ter infecção? Infecção ela não teve. Foi a única coisa que ela não teve. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Infecção ela não teve. Ela teve a retinopatia da prematura por causa do oxigênio, né? Isso. Acompanhava com oftalmo, ele ia toda semana para fazer o fundo de olho dela, né? Não precisou fazer nenhuma cirurgia, né? Mas... E aí, cada dia era um flash. Tinha a hora que ela arrancava o tubo. Danada. Danadinha. E aí, ela saiu com quantos quilos? Não, ela tava com 900 e alguma coisinha. Quase 2. Quase 2. Qual é a sensação? Ela dobrou, né? Qual que é a sensação? Gente. Então, esse dia foi o dia que aconteceu o velório do meu sobrinho. Então, eu tava extremamente dividida, né? Eu tava feliz porque minha filha tava saindo da UTI, porque eles falavam que ela tava muito bem, não ia esperar ela chegar nos 2 quilos, né? Falaram, vamos tentar atingir esse peso no quarto. Mas também a gente tava super dividido, né? Eu não pude ir no enterro. Então, assim, a família toda tava lá. Eu liguei pro meu marido pra avisar: olha, ela teve alta, tá indo pro quarto, mas assim. Que era um momento feliz pra vocês dois. Exatamente, mas foi ofuscado, né? Um momento de luto da família. Exatamente. Um bebê Exatamente. de 5 quilos. Você sabe o quanto que eu brigo pelo peso, pelo diabetes. Você sabe disso, né? Que o quanto é importante. Aí nasce um bebê de 5 quilos, as pessoas acham, ai, que fofo, que lindo. E isso é completamente também não é saudável, né? Não. E aí, depois de quanto tempo aí ela teve alta e graças a Deus ficou tudo bem? Ou ainda foi uma luta? Teve luta ainda? Não, ela
ela ficou Ela teve algum bem. problema por causa da prematuridade? Então, depois a gente continuou acompanhando com vários médicos, né, mas em geral, assim, em É porque comparado tem com ambulatório de precisa, tem, prematuridade. tem. Mas em comparado com as crianças que ficaram internadas com ela, tinha outras mães que também tinham tido a incompetência estimo-cervical, que estavam lá comigo, né. Tinha bebê de 600 gramas, que era por eclâmpsia. Então, assim, tinha outros casos bem graves, mas comparado, né, à evolução de todos, assim, eu não posso reclamar daquela equipe, Uhum. né, Não, porque a foi equipe foi fantástico. maravilhosa em todos os sentidos, né. Uhum. Então, assim, o que ela teve de sequela foi mínima. Ela acompanha, né, ainda com o otorrino, que no Bera deu que um ouvido ela escuta bem, do outro não escuta 100%, né? Uhum. Então a gente ia acompanhando. Ah, os marcos, tá falando. Entrou na escola, tem dificuldade, que ia ser um critério para entrar com um aparelho auditivo, né? Mas não precisou, que ela conseguiu. Desenvolvimento neuropsicomotor normal, Tudo aprendizagem de Normal, normal, que bom. leitura, de tudo, tudo tudo normal, normal. tudo normal. Karina, então explica um pouquinho pra gente sobre isso daí tudo, se tem alguma forma de prevenir tudo isso que aconteceu com a Ingrid. Então, o que que acontece, né? A incompetência estimo-cervical, hoje, em primigesta, é muito difícil a gente diagnosticar, mas a gente diagnostica colo curto, né? E o colo curto a gente faz no morfológico do segundo trimestre. Por que que é uma boa fazer no morfológico do segundo trimestre? Porque a característica da incompetência estimo-cervical é a seguinte: a gente vai tendo partos prematuros, sim, extremos, mas cada gestação que passa ele é mais prematuro. Então a gente sabe que a grande maioria vai acabar chegando lá no morfológico do segundo trimestre, para a gente fazer a Uhum. medida de colo. E aí, de acordo com a medida do colo, a gente ou faz a progesterona, ou faz a circlagem, que é um padrão ouro, né? A gente até pode, dependendo da medida, a gente vai acompanhando de 2 em 2 semanas, ver se encurtou muito, se encurtar muito, circlagem padrão ouro. Se não, progesterona. Existem alguns trabalhos falando em relação a pessário, É. né? Que a gente coloca lá no colo para modificar. E assim, os trabalhos são conflitantes em relação a pessário, mas eu já usei, tá? Eu já usei, inclusive, numa pessoa que você Tem. conhece, Uhum. né? Que trabalha lá com a gente, ela não autorizou a gente a falar aqui, não perguntei se podia, mas assim, funcionou. Então, quando a gente. O nada para fazer não existe, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer para tentar prorrogar esse colo. Agora, numa segunda gravidez, que eu já sei que a paciente é uma paciente de risco, apesar de eu não ter feito, quando faço o diagnóstico, né, de colo curto, é diferente de incompetência estimo-cervical, né? A incompetência estimo-cervical, eu tenho que ter pelo menos 2 perdas, é um absurdo isso, mas né? A literatura fala assim, 2 perdas, muito precoces, geralmente é um parto sem dor. Uhum. A paciente, ela fala que teve muito pouca dor, ou por um período muito curto de tempo. É aquela paciente que chega falando que tem um incômodo, que está diferente, e chega com 7 centímetros, 8 centímetros, e a gente geralmente não tem mais o que fazer, nem a circulação. É colocar a paciente Entendi. de forma heróica, de perna para cima, deixar em repouso, para a gravidade não tentar empurrar, enfim, né? Agora, em gestações, agora vamos falar uma coisa aqui que é muito importante. Em gestações onde eu já tenho um diagnóstico de incompetência estimo-cervical, aí eu não espero a gestação chegar lá no segundo trimestre. Você intervém antes. A cirurgia da circlagem é feita entre 12 e 16 semanas. De preferência, quanto mais precoce, melhor é o resultado, né? E então é isso. E a gente vai de acordo com cada caso, né? Vendo se é a progesterona que a gente vai usar, se é o pessário, se é a circlagem, que é para incompetência estimo-cervical, acabou, é padrão ouro, circlagem, os outros às vezes a gente até associa a progesterona quando a paciente tem muito incômodo, dor, para diminuir a reatividade uterina. Mas E no final da gestação? Estando com cerclagem ou com o pesar?
O pessário a gente tira, como os pontos da circlagem a gente tira entre 36 e 37 semanas, e a progesterona também a gente mantém até 36, 37 semanas, porque tudo que a gente quer é um bebê a termo. Ninguém quer bebê prematuro, né? Uhum. Nem prematuro que a gente fala tardio, quanto mais um bebê prematuro extremo, porque assim, Extremo. a Sophie, graças a Deus, a sequela que tem é É uma mínimo. leve déficit auditivo de um dos lados. Mas a história, você sabe que é pediatra, não é assim. Né? Você é técnica de Sim, a enfermagem da história área não de é TI, assim, com de UTI, certeza. não é assim Não, a história. ela foi uma vitoriosa com tudo o que Foi, aconteceu, né? foi. Foi. O que ela também que eu estava acompanhando, que era pneumo, já teve alta hoje, né? Que ela precisou usar bombinha por um tempo, né? Por causa da broncodisplasia, mas hoje ela tá sem nada, tá? E Tá me fala ótima. uma coisa, que isso daí é interessante, já entrando naquele primeiro assunto que a gente falou que ia discutir. Uma das indicações de vacinação do vírus sincicial respiratório também é em prematuro. É, Ela tomou a ela vacina? tomou a vacina. Ah, Ela tomou a legal. vacina e ela teve a bronquiolite. Só que ela Bronquiolite. teve a bronquiolite e já tava com 1 ano e 2 meses, né? E tomando a vacina, então pra ela não precisou internar. Foi uma coisa que a gente conseguiu tratar em casa. Foi 45 dias de tratamento, mas tratou em casa, Você né? amamentou? Sim. Amamentei. Aleitamento Amamentei. materno exclusivo, tudo aquilo. Sim, É que sim. não exclusivo, porque ela acabou ficando na UTI. Eu Mas mesmo tentei. assim, Mesmo assim, mesmo você assim, conseguia tirar. consegui. Olha, Ai, que Ela legal. começou com 1 ml, doutora. ai, 1 ml. Gente, Um imagina. E isso daí é uma coisa legal para você falar para as gestantes, que mesmo que você tenha um bebê na UTI por tanto tempo, para não perder esse estímulo da amamentação, que é importante, para não desistir. Eu sei que tem todo o estresse, Tem. né? Mas eu acho que é tão importante o aleitamento É materno. demais. Então, o hospital ele incentivava bastante, tinha a sala de ordenha, né, pra gente. E aí, caso você não atingisse a quantidade que o médico determinava pro bebê, eles entravam com a fórmula, né? Mas assim, eu tinha aquilo na cabeça, eu não tô podendo fazer nada por ela, então eu vou tentar fazer o que eu posso. E o que eu Sim. posso era ter o Ordenhar, ter leite o e leite. tirar, né? Enquanto eu não atingir aquilo, vai precisar de 3 mamadas. Eu me esforçava. E você trabalhava na época? Trabalhava, E aí você trabalhava. conseguiu a licença de quanto tempo? Você conseguiu Então, ficar. eu estava trabalhando numa empresa, então seria licença de 4 meses. E aí, quando ela estava com 30 dias de vida, o concurso da Prefeitura de Diadema me chamou. Aí eu fui, assumi, conversei com a equipe do RH, eles falaram, olha, você pode assumir o cargo, Uhum. né? Só que você vai ter que cumprir o restante da licença maternidade, que na prefeitura é de 6 meses, né? Uhum. Então foi o que eu fiz. Eu fui, me apresentei. Aí naquele dia, não era para ter trabalhado, mas eu trabalhei. Trabalhei e depois eu voltei para o hospital. E o que hoje, atualmente, né, tem uma lei Tem. que mudou, Uhum. mas você não chegou a pegar isso, Não, né? peguei. Era projeto de lei nessa Era época. projeto de lei. Que assim, as mães, que os bebês nascem prematuro, a licença maternidade começa a contar, isso é uma coisa muito interessante de vocês saberem, viu? Que começa a contar a partir do momento que o bebê sai da UTI É. e vai para casa. Ah, É, é? é. Ai, que legal. E é, Isso daí eu isso é não muito interessante, sabia. né? Porque Isso é novo, é, mas é bom. é novo, mas é bom. E aí, depois de quanto tempo você É, resolveu? eu falei assim, a pergunta que não quer calar agora, né? Engravidou de novo? É. Engravidei, né? Mas assim, o meu marido ficou traumatizado. Por ele não teria mais. Ah, Né? Mas insistia. Eu falava, não, é muito ruim ser filho único. Acho que é bom ter um irmão para aprender a dividir, né? Tem aqueles momentos que você quer ter um irmão, quer contar com alguma E coisa. depois de quanto tempo? Então, ela tava com 2 anos quando eu engravidei. muito coragem. Fui corajosa. Fui corajosa. Eu planejava engravidar 1 ano depois, né? Mas acabou vindo um pouquinho antes. Hum. E aí, tudo bem. A gente falou, não, vamos agora. Eu já sabia o que eu tinha, Uhum. já sabia quais os cuidados que eu teria que tomar, né? Inclusive a médica que tinha feito o primeiro ultrassom, que depois me acompanhou no hospital, ela tinha conversado comigo, ela tinha falado que ela também tinha incompetência estímulo cervical, por isso que ela desconfiou no começo, né?
e pelo que eu falava, e ela conversou comigo, ela falou, eu tenho 3 filhos. Então, eu quero que você entenda, coloque na sua cabeça que, independente do que acontecer, você pode ter outro filho. Precisa ter cuidados, mas você não é uma pessoa que não pode ter filhos. Que tinha gente que falava isso pra mim. Falava, você não pode ter filho. Não é que eu não posso ter filho, eu posso ter filho, só que eu necessito de cuidados, né? Exatamente. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, eu já sabia, né? Conversei muito com meu marido, ele falou, tá bom, então a gente vai ter mais um. E aí, engravidei do Bernardo. Quando eu fiquei grávida do Bernardo, eu fui atrás dessa médica. Aí, eu tentei marcar consulta com ela, tava pra dali a 2 meses. Tentei passar com outro médico que eu sabia que era da equipe dela também. Tinha uma consulta só dali a 2 meses. Eu falei, não, preciso dar um jeito. Fui no hospital, um dia que eu sabia que eles estariam lá no pronto-socorro. Conversei com os dois. Ela falou, olha, eu não estou mais operando, né? Então, eu não vou pegar o seu caso. Mas aí o colega dela falou assim, não, eu vou pegar o seu caso, vou te acompanhar o restante da gravidez inteira. E aí ele fez carta de encaixe, já fez os pedidos dos exames iniciais, ultrassom, tudo, começou a acompanhar. Já o primeiro ultrassom já pediu a medida do colo uterino, que estava menor do que na primeira gestação. Jura? Quanto Tava 1,6. Né? E aí, você fez a circlagem? Fiz a cerclagem. Tá certo. Fiz a cerclagem com 13 semanas, uma cerclagem dupla, né? Dupla. Dupla. São 2 pontos, Isso. né? Que a gente usa, é isso aí. E aí eu fiz a cerclagem e repouso, né? Cerclagem, repouso, a progesterona, usei. Não teve sangramento? Tive sangramento, tinha dor, aí ele entrou com outras medicações. Né? Tive algumas ameaças de parto prematuro, mesmo com a cerclagem. Então, precisou entrar com outras medicações. A cerclagem, ela melhora bastante o prognóstico, mas não é um milagre, né? É um ponto que a gente dá lá no colo, querendo ou não, aquele colo começa a amolecer. Aquele colo, ele tem uma deficiência de colágeno. Ele tem menos colágeno do que de um tipo que é o mais durinho, né? Que os colos normais. E aí faz com que, conforme o bebê pesa, ele vai abrindo e amolecendo. Então, a circular tem pessoas que ficam muito bem, mas tem pessoas que sentem um incômodo muito grande conforme o peso vai indo, né? Mas aí ele nasceu de quantas semanas? Ele nasceu de 39 semanas. 39? Parto normal? Não, foi cesárea. Por quê? Foi cesárea porque o meu médico não tirou os pontos da cerclagem. Que ele falou que tinha formado fibrina ao redor. E ele era pélvico. Não, tava sentado. Tá. Aí depois conseguiu tirar o ponto com você anestesiada. Tirou o ponto, ele me mostrou que tava tirando o ponto, né? E aí falou, tá aqui o ponto da cerclagem, já tiramos, fez o parto bonitinho. O médico que tava no parto dele foi o médico que fez o neonatologista que tava no parto da minha filha. Eles até ficaram brincando, né? Que o hospital, o pessoal já me conhecia, né? Tava lá direto. E aí foi aquela festa, né? Todo mundo veio ver ele, o pessoal da UTI. E ele pesou quanto? Ele pesou 3,3 kg. Ai, acredito. Gordinho. Você teve 2 experiências. Uma pequenininha e um grandãozinho. Uma que com 1 ano usava roupa P e o outro que com 1 mês a roupa P já não servia mais, né? Bom, e aí com ele foi tudo bem? No começo foi tudo bem. Começo foi tudo bem. Eu fiquei a gestação inteira praticamente em casa de repouso, saía para fazer um exame ou para consulta praticamente, né? Ele nasceu, eu falava, eu quero sair. Aí eu saía sem ele. Mesmo com a cesárea, eu saía sem ele. Aí teve um aniversário, né? Aí falaram assim, não, vamos, aniversário você só vai ter pessoas da família, né? Então, assim, as pessoas querem conhecer ele, vamos, e ficaram me assistindo, e eu fiz a besteira de ir nesse aniversário. Ele tinha quanto tempo? Ele tava com 1 mês. Eu fui nesse aniversário e tinha uma pessoa que estava muito resfriada. Muito resfriada. Aí, quando eu vi essa pessoa que estava muito resfriada, eu falei, eu acho que é melhor ir embora. Eu tava de carona, né? Eu não vou chegar perto do seu filho. Você pode ficar tranquila, você não precisa ir embora. Só que ela ficou grudada na minha filha, né? E aí ficou grudada na minha filha que
querendo ou não, estava com 2 anos e 8 meses, mas ainda era uma criança, né, Que Tinha frágil. requisitava. uma broncodisplasia. Exatamente. O que que leva uma pessoa resfriada a ir a uma festa? Eu vou te perguntar outra coisa. O que que leva uma pessoa resfriada e visitar quando ganha na maternidade? A mãe que ganhou na maternidade. Acontece também, né. Não, aí, se fosse eu ficava. Mas isso acontece. Gente, eu não passava nem Gente. na porta. Eu ia falar assim: eu ia falar, ó, você vai me desculpar, gosto muito de você. Mas se você gostasse de mim, você não teria vindo. Ui, né? Eu vi um dia uma blogueira na internet falando assim: se você gosta realmente da mãe, ela tava com um bebezinho, você não vem visitar. Você faz um bolo, você larga na porta, você paga um dia de diária para vir, você faz uma comida, você contrata um Uber, você manda uma foto, você faz o que você quiser, mas você não vem visitar para dar trabalho. Entendeu? Tá certo, É. ela que foi na festa, mas assim, né? Uma pessoa que tá resfriada, o que tem que ficar na criança? É. Tá, e aí? Bom. E aí, a festa foi no sábado. Na quarta-feira, a minha filha começou com sintomas respiratórios. Aí levei ela no hospital, estava com a saturação um pouquinho baixa, mas acompanhou, entrou com medicação, bombinha de resgate, né? Mandaram para casa. No sábado de manhã, eu acordei, aí eu achei ele cansadinho. Eu falei assim, ele não tava querendo mamar direito, ele era esganado pra mamar, né? Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu acho que o Bernardo tá cansado. Ele, não, você é exagerada. Você tudo quer ficar procurando doença nas crianças. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou levar ele pro hospital. E você já tava com aquela luz assim de alerta. Estava. Tananana. Exatamente. Mãe Teve contato com uma pessoa resfriada. O que eu fiz? Levei pro hospital, o pediatra falou assim, olha, quase não tô percebendo que seu filho tá cansado. Eu consigo perceber no exame, né? Na escuta que ele tá, mas é pouco. Mas assim, é uma criança de 1 mês, então eu vou pedir o exame do VSR, né? E aí a gente vai esperar o resultado. Enquanto isso, eu vou fazer uma inalação nele, né? E vamos observar, tá bom? Então, fiz o exame, que é parecido com o da Covid, né? Aham, Pai, o cotonetinho no nariz, cotonetinho. tudo. Aí depois ele me chamou, mãe, deu positivo. Deu positivo. E assim, eu preciso internar ele na UTI. A UTI daqui tá lotada. É época do vírus, tá ativo, né? O vírus geralmente ele circula. Sazonalmente, Abril, né? Era abril. Era abril, justamente maio, abril. né? Aí ele falou assim: então a gente precisa deixar ele na UTI. A UTI tá lotada. Eu vou pedir uma remoção para ele. Ele foi tentar uma remoção, só que assim, as ambulâncias. Foi um final de semana que tava um monte de crianças testando positivo para o vírus, né? Então, o convênio não conseguia pedir uma ambulância, eu não conseguia com uma ambulância particular e ele ficou em isolamento no pronto-socorro. A princípio ele estava bem, até falava, doutor, mas precisa de tudo isso mesmo? Ele falou, então, tem uma coisa chamada pico da piora, né? E ele não vai ficar bem, mãezinha, então você vai ter que ficar aqui com ele. Eu, tá bom. Ao longo do dia, essa criança foi piorando. Foi piorando. À noite, ele já estava muito cansado. Desceu a fisioterapeuta da UTI. Ela falou: olha, não tem vaga na UTI, mas a gente vai descer para avaliar ele. Aí desceu, aspirou, colocou oxigênio e ele ainda ficava caindo saturação. Aí desceram os médicos da UTI. Eu sei que passaram a noite em cima dele, né? No dia seguinte, nada de chegar nessa ambulância. Tava na expectativa de uma criança ter alta da UTI, mas ainda não tinha tido. Então, assim, o que chegar primeiro, se for a alta dessa criança, que era uma criança que precisava da avaliação da neuro, né? Ou se for ambulância, a gente vai, né? E acabou chegando a ambulância primeiro. Então, chegaram a ambulância, ele já não conseguia ficar sem oxigênio. Se ficasse sem oxigênio, a saturação caía muito, ele não conseguia mais mamar, né? Aí levaram para o hospital. Chegou lá, fizeram de novo o teste da bronquiolite, o exame, né? E fizeram o da influenza, que deu negativo para a influenza, continuou dando positivo só para o VSR. E aí já colocaram ele na CPAP, porque ele estava muito cansado. No dia seguinte, ele foi piorando, aí já entubaram, né?
Aí entubou e ele foi piorando, aí estava entubado, aí os sinais vitais todos regulados, aí começou a ficar inchadinho, aí a diurese diminuiu, né? E aí começou toda aquela luta porque ele estava com sintomas de sepsis já, né? E aí foi aquela E briga. lembrar que vírus dá sepse. As pessoas acham que vírus não dá É, sepse, né? Vírus dá sepse e grave, Infecção, né? né? E grave. E aí ficou um mês. ele ficou 25 dias internado, sendo que 17 ele ficou entubado, Meu né? Deus. Foram 17 dias de tubo. Ele não chegou a fazer hemodiálise, mas quase. Nossa, foi bem Foi bem grave. sério, bem sério. Um monte de medicação. E aí os médicos falavam, a gente não entende. E o teste do pezinho, tá normal o teste do pezinho. Por que essa criança Mas reagiu desse Mas jeito? ele tinha um Um mês. mês. Um É. mês. Então vamos lá, vamos fazer É. uma recapitulada do que é a bronquiolite, né? Então a bronquiolite é uma infecção, uma inflamação do bronquíolo. Então a gente tem o brônquio, depois o bronquíolo e o alvéolo. Então fica nessa parte mais fininha, né? Então imagina, inflamado, infeccionado, vai aumentar esse calibre e o ar vai ficar com mais dificuldade para passar para fazer a troca gasosa. Então, o que começa a acontecer? Insuficiência respiratória aguda. 75% desses casos de bronquiolite são causados por vírus, mas 75% são causados pelo vírus sincicial respiratório, que é o VCR. Muitos levam a óbito, tá? Não, assim, alguns chegam a ter óbito. Quanto menor a criança, isso daí, a bronquiolite ocorre menor que 2 anos, mas menor que 1 ano, a taxa de complicações é bem maior. Bem maior porque o pulmão do neném é pequenininho, ele não tem uma musculatura desenvolvida, então eles cansam muito rápido, né? E isso daí leva ao que aconteceu com o seu bebê. Entubar. E não existe um tratamento. O tratamento é Suporte, de né? suporte, tá? Não existe um tratamento específico para bronquiolite, Mas é um agora vem a boa tratamento de notícia. suporte. Não tem tratamento, mas a gente atualmente está bastante em. Não sei se você andou acompanhando em relação à vacina, que Eu agora vi. a gente está preconizando a vacina do vírus sincicial respiratório na gestante a partir de 32 semanas. Ah, isso eu não sabia. Isso. Só que tem um detalhe. Ainda não tem no SUS. A gente está com uma. Tem até uma. Como é que chama? É pública, não é audiência pública, Uma liminar? Não. quando a gente vai. Bom, esqueci o nome da palavra, mas quando as pessoas vão ouvir os médicos, os especialistas, né? E aí a gente está fazendo de tudo para que fique no SUS essa vacina. Porque no particular, além de estar em falta, que eu andei prescrevendo para as minhas Uhum, pacientes do consultório, custa R$ 1.700. Sim, Ou seja, é inviável uhum. para a maioria das mas pessoas. isso daí é legal, porque assim, só recapitulando um pouquinho, o que é essa vacina? Essa vacina, ela tem anticorpos. É como se a gente pegasse vários soldadinhos, falando como pediatra, né? Vários soldadinhos e colocasse no corpo, tá? Do bebê, da gestante. E isso daí faz com que diminua, quando ele tiver assim, quando ele estiver exposto ao vírus sincicial respiratório, não tenha esse contato, entendeu? De uma Uhum. forma Os soldados grave. já estão preparados, eles não Para são pegos para combater. combater, já estão preparados. Então, a vacina, ela faz com que a mãe crie anticorpos e os anticorpos passam pela placenta. E outra coisa que eu queria deixar aqui, antes da gente se despedir da Ingrid, é falar que a vacinação na gestação é uma coisa extremamente importante. E eu fico muito triste como médica, como professora, como um monte de coisa. O tanto que a gente andou perdendo por causa de discussão de Fla-Flu em Uhum. relação à vacina, né?
Na gestante tem essa discussão, mas na pediatria essa discussão já foi resolvida, porque essa vacina é liberada pelo Ministério da Saúde por um grupo específico, que é prematuros, abaixo de 35 semanas, pela Sociedade Brasileira, abaixo de 32 semanas, com até 28 dias e 28 dias e 28 6 dias? semanas, 28 não, semanas e 6 dias? isso, 28 semanas e 6 dias. Para cardiopatia congênita, Uhum. também é liberado até 2 anos de idade. E para doença crônica pulmonar, É, também é liberado essa vacina até 2 anos de idade. Então, já existe um grupo de risco que na pediatria recebe essa vacina, é uma vacina cara. É. São 5 doses e depende muito da sazonalidade. Então, na região norte, por exemplo, o vírus vai circular de janeiro a junho. Na região central, vai circular de fevereiro a julho. E na região sul, vai circular de março a agosto. Então, são esses 5 meses que tem que tomar a vacina. Uhum. Então, é importante todo mundo saber isso, que existe, que tem que ir atrás, que esse contato com vírus sincicial respiratório, principalmente agora que tem essa parte da genética envolvido, então todo mundo pode ter contato com vírus sincicial respiratório, mas nem todos vão Óbvio. desenvolver uma doença extremamente Muito grave, grave, como foi do como Bernardo. foi o do Bernardo, entendeu? Então, isso daí é importante ter essa noção. E que existe a vacina. Então, por É. favor, gente, Vamos vacinar. E vamos assim, tem, vacinar. tem uma outra vacina que também está bastante em voga aí na mídia, que é a DTPA, na gestante, que ela evita a coqueluche. Teve uns 3 casos de criança no sul que morreram, ou porque a mãe não tinha recebido a vacina por recusa, ou porque a mãe não queria vacinar Uhum. a criança, Hum. né? Então, é uma coisa extremamente importante a gente estar falando da importância da Com vacinação, e eu certeza. acho que, como você vê, o filho dela não foi prematuro, não foi nada, e desenvolveu uma doença tão grave. Então, assim, vamos lutar para que a gente tenha essa vacina gratuita no SUS, porque é uma vacina cara e as É uma vacina. pessoas, e tá disponível para um pool muito pequeno de, de crianças, e a gente pode salvar muitas vidas e deixar de ter muitas sequelas, inclusive asma grave, né? Essas coisas. Bebê chiador, que depois criança algumas viram bebê chiador, Uhum. ele ficou bebê chiador, Ele ficou aí viram bebê com chiador, o investigador. e, 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 e aí eu acho que é uma economia à base da porcaria quando a gente deixa de fazer coisas tão importantes assim. Ingrid, eu acho que a gente tem que agradecer demais. Aqui assim, a gente discutiu temas que são extremamente relevantes e a nossa intenção aqui é sempre trazer alguém para dar depoimento pessoal, porque é diferente o médico falando uma doença quando Uhum. vem ou alguma coisa tão grave assim, quando vem alguém e dá o seu depoimento é muito mais impactante. Então a gente tem muito, muito, muito te agradecer. Obrigado mesmo. E eu gostaria que você deixasse seu recado final aí. Ah, eu quero agradecer pelo convite, né? É assim, o que eu quero falar é para todas as mães: tomem cuidado com seus bebês, não recebam qualquer visita, não saiam sem eles estarem com todas as vacinas. Eu senti isso na pele, né? Eu paguei para ver. E também, assim, se você for uma gestante, tá sentindo alguma coisa, valoriza, né? Por mais que um médico ou outro não esteja valorizando aquilo, então, assim, presta atenção, tem a intuição ali, sabe? Vai atrás, procura outra opinião, porque pode fazer diferença, né? Não se conforma, Sim, né, com uma Exatamente. negativa. isso. Exatamente. Exato. É melhor a gente pentelhar o médico e não ser nada, pentelhar é brincadeira, tá? Do que ser alguma coisa e a gente deixar passar. É É. melhor a gente revirar a pessoa do avesso Sim, e falar assim, ó, não é sim. nada, realmente, é um incômodo que existe. Tem mulheres que têm uma reatividade maior a outra, então vamos falar uma coisa, isso existe, Uhum. tá? Tem mulheres que têm uma sensação desconfortável, realmente dos ligamentos. Tem aquelas mulheres, inclusive, que no começo da gravidez tem aquela sensação de que vão até o banheiro e vai descer a menstruação. E isso é muito comum no começo. E não desce, obviamente, é normal o útero crescendo, mas a gente sempre tem que excluir outras coisas. Com certeza é esse o recado que fica, é saber que sim, Sim. a grande maioria, graças a Deus,
É isso. É, Mas a gente sempre tem que excluir algo como a incompetência estímulo-cervical, que foi o caso da Ingrid, que a Sophie ficou 84 dias na UTI, nasceu com 800 gramas e podemos dizer que, graças a Deus, teve muita sorte. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada, E a gente termina Ingrid. por aqui e Siga a gente nas redes sociais, babystar.usg no Instagram, no YouTube com Virou a Lua Babystar e também no Spotify. até o próximo. Tchau, tchau. Tchau! tchau.